Olá, queridos colegas, professores e professores coordenadores da Diretoria de Ensino de Taubaté. Eu sou Cristiane Alvarenga, PCNP de Arte, e vou apresentar para vocês hoje o tema da nossa TPC, que é Educação Patrimonial. E para tratar desse assunto tão relevante e importante, nós temos a convidada, professora Tereza Parente, que discorrerá sobre o assunto conosco. Muito obrigada, Cris. Obrigada a todos os professores e professoras que estão aqui nos acompanhando. A gente agradece muito a abertura desse espaço para trazer um pouco mais de reflexões aí sobre esse tema realmente tão importante, que é o patrimônio cultural. Como a Cris falou, meu nome é Tereza, eu sou cientista social e educadora patrimonial, e trabalho com esse campo do patrimônio já tem aí alguns anos, espero agora poder compartilhar um pouquinho dessas experiências com vocês. Estélia? Olá, pessoal, professores, professoras. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Estélia, eu sou formada em Geografia, tenho mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural, trabalho há 10 anos com patrimônio. Também estou aqui como uma aprendiz da área de Educação Patrimonial, especificamente, e vou trabalhar e acompanhar a Tereza. Isso aí, pessoal. Obrigada, Estélia. Aí, bom, como a ideia hoje é conversar sobre um tema tão vasto, né, patrimônio cultural, a gente, infelizmente, tem um tempo curto para trazer à tona esses debates, mas o bom é que é um debate tão afetivo, né, que ele pode ser continuado aí em diversos espaços, independentemente da área do conhecimento que tá sendo trabalhada. Para a gente tentar organizar a nossa apresentação, nós fizemos aqui uma pequena apresentação em PowerPoint, que eu vou compartilhar com vocês agora, pedindo a licença dos senhores e das senhoras, para trazer, então, esse tema do patrimônio cultural. Bom, para começar, pessoal, quando a gente fala em patrimônio cultural, a gente está falando, portanto, num campo vasto aí do conhecimento, né? Que tem a ver com conhecimentos e práticas que estão relacionados à história e aos modos de vida aí de grupos humanos ao longo do tempo. E como esses patrimônios, esses bens patrimoniais, eles dizem respeito a uma coletividade, né? Eles são todos protegidos por lei, né? Então, nós temos aqui no Brasil diversas instruções normativas, leis, e está, inclusive, na Constituição, algumas diretrizes para a preservação do nosso patrimônio cultural. Agora, eu gostaria de destacar para vocês duas instâncias importantes aí de preservação do patrimônio. O primeiro é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma autarquia aí do governo federal que cuida da gestão do patrimônio cultural brasileiro no nível federal. E pensando no estado de São Paulo, a gente tem o nosso CONDEFAT, né, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Então, essas duas instituições atuam conjuntamente no estabelecimento de políticas de promoção e de preservação do patrimônio. No nível municipal, esses órgãos também existem. Então, em cada município tem o seu órgão aí de preservação patrimonial. Então, são 3 instâncias da nação, né, que atuam conjuntamente na promoção desse universo tão rico que é o patrimônio cultural. Bom, para falar sobre esse patrimônio cultural, a gente selecionou aqui algumas imagens para compartilhar com vocês. Muitas delas, inclusive, vocês podem encontrar no portal do IPHAN ou do CONDEFAT, ou então no site das prefeituras, né? Muitas delas contêm aí informações sobre o patrimônio cultural do município. A título, vamos dizer assim, de organização, o patrimônio cultural ele é dividido em duas grandes áreas, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de patrimônio material e patrimônio imaterial. Apesar de existir essa distinção, pessoal, é importante a gente saber que é o seguinte:
todos os bens patrimoniais, sejam eles, se for um bem material, ele possui também sua dimensão imaterial. E o contrário também. Portanto, essa divisão entre patrimônio material e patrimônio imaterial, ela está muito mais relacionada às estratégias que são lançadas, né, para promover esses bens, para estabelecer políticas de preservação e por aí vai. Já vamos desdobrar esse tema um pouquinho melhor. Mas vamos começar, então, falando sobre o universo, né, do patrimônio imaterial, que é um universo, especialmente no nosso país, enfim, a gente abriga um repertório muito vasto e muito diverso no que diz respeito aí às manifestações imateriais. E essas manifestações, elas têm a ver com o quê? Com várias práticas aí, domínios da vida social que se manifestam, por exemplo, nos saberes, nos ofícios, nos modos de fazer, naqueles conhecimentos e práticas aí que são transmitidas de geração em geração. Quando vocês entrarem no site do IPHAN, não esqueçam desse convite, que vai ser bem produtivo, vocês conhecerem o material deles, vocês vão ver que o patrimônio imaterial está dividido em algumas categorias. Então, saberes, ofícios e modos de fazer, as celebrações, as formas de expressão, que podem ser cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e em lugares. Então, imagino que todos vocês aí conheçam alguns lugares que são emblemáticos aí no município ou no lugar onde vocês vivem, né? Podem ser mercados, aquelas feiras históricas, santuários, enfim. Então, quando a gente fala em patrimônio imaterial, a gente está falando desse vasto universo aí que movimenta muitos saberes que são coletivos e que dizem respeito aí a uma ancestralidade. Essas imagens aqui nós pegamos também lá no portal do IPHAN, e vocês vão ver que grande parte dos materiais que nós vamos mostrar aqui para vocês, a gente pegou no portal do IPHAN justamente para estimular também vocês a conhecerem um acervo deles, que é um acervo muito bacana, tanto em termos de fotografia, quanto em termos de material escrito. Então, tem muitos livros, tem inventários, né, e por aí vai. E por falar em inventário, né, o inventário é uma palavra-chave quando a gente fala em bens patrimoniais, né? É uma forma da gente registrar, literalmente, esses bens culturais. E o registro é um instrumento que a gente tem, né? Um instrumento para garantir a preservação dos bens imateriais. Então, quando vocês entrarem no site do IPHAN, vocês vão ver que tem vários bens que já são registrados, né, no âmbito federal, como existem também bens registrados no âmbito estadual e municipal. Então, o registro é uma forma de preservação dos bens imateriais. Bom, aí vamos dar alguns exemplos, né? Mas enquanto a gente está passando alguns desses exemplos, gostaria que vocês aí que estão assistindo também pensassem, né? Se vocês conhecem quais os bens imateriais que vocês acham que são importantes aí no município onde vocês moram, na região onde vocês vivem, né? E acho que essa é uma reflexão que sempre traz muitos pontos interessantes, muitos pontos de convergência também, porque a gente vê que muitas vezes a gente compartilha de bens imateriais em vários lugares diferentes, compartilham de um mesmo saber, enfim. Então, é sempre uma reflexão bem importante. Para começar a falar dos bens imateriais, selecionamos aqui o samba paulista, né? Acho que todos nós já participamos, em alguma medida, de uma boa roda de samba, que é um bem, olha aí, registrado, né, como parte do patrimônio imaterial aqui no estado de São Paulo. Esse material vocês podem encontrar, eles têm um material bem bacana de registro desse bem. E, bom, não sei que horas são aí para vocês, se alguém está com fome, mas essa imagem é bem convidativa, né? Mostrando aí um elemento fundamental aí da nossa culinária. Então, o virada paulista é um prato típico aqui que também está registrado aí como parte do patrimônio imaterial aqui no estado de São Paulo. Então, quando a gente registra
um bem imaterial, então a ideia é que os conhecimentos e práticas que garantem a existência desse saber, vamos dizer assim, que ele continue existindo. Então, vamos dar continuidade. Bom, teriam muitos outros bens imateriais, pessoal, que eu poderia citar, mas aí eu vou deixar com vocês aí refletindo para vocês pensarem quais outros bens imateriais que podem ser considerados aí no lugar onde vocês vivem. Agora vamos entrar na esfera do patrimônio material, né? Quando a gente fala em patrimônio material, diferentemente dos bens imateriais, que para que eles sejam preservados, né? Eles são registrados. Quando a gente fala em patrimônio material, é muito bacana, porque eles são a forma, uma das formas mais antigas, inclusive, de preservação desses bens, é o que a gente chama de tombamento, né? Que é um dispositivo que garante aí os elementos, por exemplo, os elementos arquitetônicos de uma edificação, que eles sejam preservados, que as características originais e que particularizam, né, aquele bem sejam preservados. Agora, quando falamos em patrimônio material, tal como no material, existem algumas categorias que o IPHAN coloca para a gente organizar um pouco melhor esse grande universo, né? E essas categorias, elas estão classificadas de acordo com quatro elementos principais. São os bens arqueológicos, paisagísticos e etnográficos. Então, é um conjunto vasto que a gente vai desdobrar com vocês daqui a pouquinho com mais calma. Tem o patrimônio histórico, tem aquele relacionado às belas artes e às artes aplicadas. A gente tem no Brasil, pessoal, diversos conjuntos arquitetônicos, paisagens, cidades, sítios arqueológicos, enfim, que são cadastrados, né, no portal do IPHAN, que vocês podem entrar lá, vocês vão ver que vocês conseguem filtrar por município. Então, quem tiver curiosidade de saber quais os bens materiais que estão cadastrados aqui para a sua cidade ou para a cidade dos seus parentes, enfim, vocês vão encontrar essas informações bem organizadas ali no portal do IPHAN. Bom, aí eu entrei para conhecer um pouco do universo de vocês, que infelizmente eu e a Estélia não pudemos ir aí pessoalmente para conversar com vocês, mas a gente conseguiu fazer algumas visitas virtuais aí para os municípios, né? E adentrando ali na história de cada um deles, a gente descobriu alguns bens que já são alvo, né, de políticas de preservação. A gente selecionou alguns deles. Então, por exemplo, ali em Caçapava, né, a gente tem uma coleção, não sei se vocês devem conhecer, né, a coleção de veículos e acessórios do Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas. Então, coleções, acervos, são parte desse universo material alvo de preservação. E a Escola Estadual Rui Barbosa, que é uma escola também tradicional aí do município. É muito bacana, pessoal, que quando vocês entrarem no portal do Condefat, vocês, além de vocês encontrarem todos os bens que são que já estão inventariados por município, vocês conseguem acessar todas as informações que já foram levantadas e que justificaram, vamos dizer assim, a organização de políticas aí de preservação dos bens. Então, é uma incursão digital que eu recomendo bastante. Aí nós fomos também, demos um pulinho em Taubaté, olha aí, temos ali bens que estão em outras categorias, né? Por exemplo, a Capela de Nossa Senhora do Pilar, ela está nessa categoria de um bem religioso. A Casa de Oliveira Castro é com uma edificação residencial. E a Chácara do Visconde, né, que eu também já tive a oportunidade de ir há algum tempo, gostei muito, que está nessa categoria aí de cultura e lazer. Eu peguei só alguns, tá, pessoal? Tem vários outros bens que estão disponíveis lá para vocês pesquisarem. Peguei só alguns só para dar uma aguçada aqui nas reflexões. São Luís do Paraitinga também, muita coisa por lá. Também nessa categoria religiosa, como a Capela Nossa Senhora das Mercês. E eu achei muito bacana colocar também o Centro Histórico de São Luís do Paraitinga,
porque é um conjunto, é um complexo, né? Então, ele está nessa categoria aí de conjuntos e sítios urbanos, olha que bacana. Aqui eu coloquei uma imagem aqui de Redenção da Serra e abaixo de Natividade da Serra, né? O de Redenção está aí a Igreja Matriz, e a antiga sede da prefeitura, que está nessa categoria de religioso, e a sede da Fazenda Ponte Alta, que eu achei maravilhosa, né? Que é uma área, é uma paisagem que diz respeito à história aí da região. Paraibuna também tem a sede da Fazenda Conceição, eu não sei como é que está o estado de conservação dela, eu fiquei até curiosa para conhecer, para ouvir de vocês, se vocês conhecem a sede dessa fazenda, enfim. Mas, enfim, eu pincelei alguns dos bens, mas a pergunta principal é: quais são os bens que vocês conhecem, que vocês consideram como importantes aí na região de vocês? Vocês vão perceber que muitos deles, ou alguns deles, eles já são alvo de ações de preservação ou por parte do IPHAN, ou do CONDEFAT, ou do município. Mas a verdade verdadeira, pessoal, é que tem muita coisa, muitos bens, sejam eles materiais ou imateriais, que ainda não são considerados patrimônio cultural do ponto de vista governamental, vamos dizer assim. O que não quer dizer que não sejam bens patrimoniais importantes. Então, assim, é tão importante quanto conhecer aqueles bens que já são alvo de preservação por agentes referentes aí a estabelecimento de políticas públicas na área do patrimônio. Tão importante quanto isso é a gente continuar o trabalho de inventário dos bens patrimoniais da nossa região. Até porque o patrimônio é isso, né, pessoal? É um conjunto de conhecimentos que também se transformam e também vão variando ao longo do tempo. Então, é muito importante nós estarmos sempre atentos, né, às manifestações, às características do lugar onde a gente vive, para que a gente mantenha esse legado para ir para as futuras gerações. Então, quando eu coloco essa pergunta, né, quais os bens patrimoniais que você considera importantes na sua região, tenham em mente isso. Não só os bens que já são reconhecidos, mas principalmente aqueles que ainda não são reconhecidos, aqueles bens patrimoniais que estão escondidos aí nas gavetas, aqueles conhecimentos que estão na mente dos mais velhos e que ainda precisam ser registrados. Então, é um conjunto de situações, de elementos que a gente pode estimular na comunidade como um todo, e a escola, né? Vocês, professores, muito bem sabem, é o espaço privilegiado, né? É um dos espaços privilegiados de promoção desses conhecimentos. Maravilha! Bom, esses bens patrimoniais que eu mencionei aqui, alguns deles, né? E as histórias que estão relacionadas a esses bens. Como é que a gente pode conhecer esses universos, né? E isso, colocar essa questão remete um pouco ao caminho que eu e a Estélia fizemos para fazer essa apresentação aqui para vocês. Primeiro, a gente conversou com algumas pessoas, então a Roxane, a Cris foram pessoas que nos deram bastante caminhos para pensar nos bens patrimoniais e nas histórias aí da região de vocês. Então, conversar com as pessoas é sempre uma fonte de conhecimento bem importante, são as fontes orais que a gente chama, né? Além disso, fomos atrás de livros, o Google, né, que sempre nos oferece aí muitas informações, as publicações que estão no âmbito do IPHAN, do CONDEFAT e outras publicações que temos aí, ou seja, as fontes escritas, elas também nos trazem muitas informações acerca da história, enfim, e do modo de vida de regiões como um todo. E, além dessas fontes escritas, uma outra fonte de pesquisa bem importante são as fontes materiais, são as coisas, as materialidades, literalmente. E, para falar eu citei, acho importante citar as materialidades, porque isso nos leva ao universo, que é o universo da arqueologia. Então, a ideia hoje também é trazer um pouco para vocês do universo
da arqueologia, que não sei se vocês concordam comigo, mas ainda é uma área do conhecimento pouco conhecida, pouco explorada. O que felizmente é uma realidade que vem mudando um pouco aí ao longo dos últimos anos. Cada vez mais está crescendo aí os trabalhos, estão crescendo, né? Os trabalhos aí de divulgação científica, a aproximação das comunidades com os acervos arqueológicos e por aí vai. Mas ainda é uma área pouco conhecida. Então, essa comunicação que a gente está fazendo com vocês, ela tem esse objetivo principal também, né, de tentar aproximar esse universo da arqueologia do universo da escola, das comunidades como um todo, né? Agora, o que é arqueologia? Eu tenho certeza que alguém aí pensou no Indiana Jones, com certeza, vamos lá. A arqueologia, enfim, né? Infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente fala em pesquisa arqueológica, a gente não necessariamente está falando em grandes aventuras aí, como a do nosso ídolo Indiana Jones, né? Na verdade, a gente está falando de uma ciência, né? Como tantas outras ciências, e que tem um objetivo importante. Qual que é o objetivo? É conhecer exatamente as histórias, os bens patrimoniais, os modos de vida de grupos humanos, através aí da análise dos vestígios materiais que foram produzidos por esses grupos ao longo do tempo. Ou seja, através da busca pelas fontes materiais, né, a gente consegue conhecer a história de grupos humanos que não existem mais, por exemplo. E é claro que a arqueologia ela envolve uma série de atividades, né, uma série de métodos específicos de pesquisa para que a gente consiga chegar aí nesse conhecimento, vamos dizer assim, de peças do quebra-cabeça da história de ocupação do nosso território. O que eu acho bacana, pessoal? Do mesmo modo que quando a gente fala em arqueologia, vem muito a imagem do Indiana Jones, vem bastante também a imagem do campo, da escavação, o pincelzinho, né? E por aí vai. Mas, além dessas atividades de campo, tem uma parte muito fundamental também da pesquisa arqueológica, que é o laboratório, né? Então, assim, depois que uma escavação é feita, por exemplo, tem todo um trabalho que é tão demorado, vamos dizer assim, tão cuidadoso quanto o trabalho de campo, que é a etapa aí de laboratório, que implica no quê? Na higienização desse material. Esse material todo, é claro que essa higienização não é a gente pegar a buchinha e sair, né, limpando, é uma higienização que envolve alguns métodos específicos, a classificação desse material, a análise microscópica. Muitas vezes é possível reconstituir artefatos que foram escavados, enfim. Então, é uma etapa do trabalho bem importante. Aqui eu coloquei algumas fotografias para vocês, pessoal, de alguns tipos de vestígios que a gente encontra bastante aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala em sítios pré-coloniais. O que são esses sítios pré-coloniais, né? São sítios arqueológicos que contêm vestígios de populações que ocuparam aquela região antes da chegada aí dos primeiros colonizadores. Então, a gente está falando essencialmente de histórias indígenas, né? Então, a pesquisa arqueológica aqui no Brasil, ela contribui em grande medida para que possamos trazer à tona história de grupos humanos, de grupos indígenas, que tiveram aqui e que muitos acabaram, foram dizimados, melhor dizendo, né? Logo no início do processo de colonização. Então, conhecer a história desses povos, infelizmente não temos a máquina do tempo ainda, né? Mas o nosso acesso a esse tempo passado são exatamente os vestígios arqueológicos. Aqui, ó, você dá uma olhada, você fala, é tudo pedra, né? Então, mas um olhar com um pouquinho mais um olhar um pouco mais aguçado consegue perceber que são pedras, sim, né? Só que são pedras bem especiais, porque elas têm algumas marcações nelas, né? São marcas de ação humana. Então, olha que interessante. Aí eu já entro num campo fundamental, que é o seguinte: a arqueologia, pessoal, ela é essencialmente uma ciência interdisciplinar. Então, eu garanto para vocês que não tem nenhuma área do conhecimento que fique fora dos estudos arqueológicos. Então, por exemplo, isso aqui, né, é uma vasta coleção aí
que, do ponto de vista da geologia, por exemplo, é possível fazer várias análises. Então, as análises geológicas, por exemplo, elas são fundamentais aí no nosso trabalho. Ainda falando da interdisciplinaridade, ó, dá uma olhada nessa foto dessa escavação, né? Vocês estão vendo que tem vários esses barbantes que estão separando essas áreas, que quadriculam a área, né? Elas literalmente quadriculam a área. Né? Então, assim, um dos métodos de escavação implica literalmente no estabelecimento aí de um plano cartesiano, né? Feito todo um mapeamento em que um plano cartesiano é feito para que a gente saiba exatamente da onde que cada um dos artefatos escavados está vindo. Então, a gente consegue saber a localização geográfica, né? Então, as coordenadas geográficas e também a profundidade do vestígio. Então, quem faz arqueologia fugindo da aula de matemática, dança, olha aí. Então, matemática é fundamental para a gente trabalhar. Aqui ó, por exemplo, tem aqui um rapaz aí olhando um instrumento esquisito aí, que é uma estação total, que é um instrumento utilizado para mapear a topografia, por exemplo, da área, né, entre outros usos. Isso mostra aí, olha, no campo da geografia, da análise do espaço também é fundamental. Aqui acima, olha aí, a gente tem aí o registro, tudo o que é escavado é registrado, é desenhado, então as artes também elas entram, aí aqui inclusive é um papel milimetrado que está sendo utilizado, então as artes também entram desde a etapa de campo. Então, pessoal, isso é fundamental. Quando a gente fala em arqueologia, a gente está falando de uma ciência interdisciplinar desde a sua base. Então, todas as equipes de pesquisa em arqueologia, elas sempre vão ter um grupo bem heterogêneo de pesquisadores e pesquisadoras. No campo da biologia, porque a gente encontra muitos vestígios, por exemplo, de animais, seja em fogueira, né, em restos de fogueira, que são, através desses vestígios, a gente consegue saber, por exemplo, sobre dieta alimentar, que tipo de animais eram caçados, que tipo de peixes eram pescados, análise de vestígios ósseos, como esses que vocês estão vendo nessa grande escavação. Tem especialistas aí na área de biologia, né, na área da análise do corpo, que conseguem identificar elementos importantes aí do sepultamento, então, o sexo da pessoa sepultada, a idade, consegue até mapear doenças através da análise óssea, através da análise da dentição, é possível saber elementos como dieta alimentar também, se era mais baseada em caça, ou era mais baseada em vegetais, ou seja, sem pessoas da área de biologia, a gente também não faz uma boa pesquisa arqueológica. História, claro, né? Quando a gente trabalha com arqueologia, estamos trabalhando também com o universo da história, com a reconstrução, o entendimento de modo mais amplo da história de ocupação do nosso território. Enfim, pessoal, posso citar aqui, não vai ter nenhuma área que vai ficar fora do nosso escopo. Até a educação física, olha aí, a ergonomia do pessoal aqui deve estar um pouco prejudicada. Aí. Então, vamos lá. Então, aqui, esses vestígios líticos, né, pessoal, é interessante, né, na parte de laboratório, alguns desses vestígios eles sempre são desenhados no laboratório, né, através do desenho a gente consegue deixar claro exatamente cada uma das particularidades dos vestígios escavados. Vocês veem que eles têm algumas marcações, né, que é exatamente a identificação do tipo de vestígio. Fotografia, olha aí, né, é importante fazer boas fotos para a gente poder fazer uma comunicação relevante também. Aqui outros vestígios, olha que bacana, esses aqui eles são vestígios cerâmicos, né? E é um campo também bem interessante, que assim, a gente consegue perceber, mapear um pouco da diversidade cultural, observando, por exemplo, a diversidade de tipos de decoração dos vestígios cerâmicos, da diversidade dos modos de fazer um objeto cerâmico, da diversidade de formatos. Então, assim, a gente percebe que, apesar de, por exemplo, de ser uma técnica comum a diversos grupos, a técnica de produzir
cerâmica, a gente consegue ver uma variedade muito grande de jeitos de fazer isso, né? Isso traduz muito dos conhecimentos de cada um desses grupos, né? Bom, aí para não dizer só que quando a gente trabalha com arqueologia, a gente trabalha só com objetos, eu trouxe essa imagem, que eu até esqueci de colocar aqui a referência, do pessoal lá do Le Parc, no sul. Mas, assim, essa paisagem, você olha, você acha, enfim, é uma paisagem normal, só que dá para a gente perceber aí algumas ondulações aí no chão, né? Na superfície. Por que tem essas ondulações? Olha que bacana essa reconstituição, né? Essas ondulações, elas correspondem ao negativo aqui, disso que a gente chama de casas subterrâneas. Olha que interessante, né? E esse é o trabalho bem bacana lá do pessoal do Sul, depois eu vou deixar a referência para vocês, mas todo esse desenho aqui, nada do que tem nesse desenho foi tirado só da cachola do pesquisador ou da pesquisadora, não. Foi tudo feito com base em evidências encontradas durante a escavação. Então, foram encontradas esses buracos, vamos dizer assim, né, num formato circular. Foi percebido que a parte central ela era bem limpa e tinha vestígio de fogueira. Então, assim, foi encontrado negativo de área para subir, né, de escadinha, vestígios, utensílios domésticos no interior da unidade residencial. Então, enfim, a arqueologia é um pouco isso, a gente tentar reconstituir esses cenários, esses modos de vida, através dos vestígios que sobraram. Às vezes a gente não vê nada, né? Por isso que tem muito estudo por trás, para a gente transformar isso que aparentemente não traz muita informação num cenário bacana como esse, né? Que traduz essa diversidade cultural também aqui no Brasil. Bom, ainda sobre paisagens, não sei se vocês já ouviram falar no Sambaquis. Essa foto, olha, esqueci da legenda também, do professor Paulo de Blasis. Essa foto, pessoal, então, aqui essa montanha, né? A gente vê que tem alguns postes, dá para a gente ver que não é uma montanha pequena, né? É uma montanha que tem um tamanho aí expressivo. E o mais interessante, se você olhar de perto essa montanha, você vai ver que ela tem várias camadas desse negócio branco aqui, que é nada mais, nada menos do que o quê? Conchas, né? Então, por isso, essas montanhas foram chamadas pelos povos tupi de sambaquis, que em tupi quer dizer exatamente isso, montanha de conchas, né? Então, é literalmente isso, é uma montanha que não foi formada pela ação da natureza, ela foi formada pela ação humana. E tudo que é fruto da ação humana, da intencionalidade, né, do protagonismo do ser humano, acaba sendo fonte de estudo da arqueologia. Então, assim, as paisagens, olha a interdisciplinaridade de novo, né? A análise das paisagens, o ponto de vista geográfico, espacial do território, é muito importante aí para as pesquisas arqueológicas. E mesmo o estudo dessas conchas, tem pesquisadores que são especialistas aí em descobrir quais tipos de conchas eram privilegiadas para construir essas montanhas, se essas conchas se era usado para alimentação ou se era só para construção. Então, enfim, vários elementos aí que são trazidos a partir desse olhar interdisciplinar, né? Bom, aí, focando novamente na interdisciplinaridade, né, eu queria apresentar para vocês um pouco desse universo da educação patrimonial, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa metodologia, depois a gente vai compartilhar com vocês um pouco desse material, que está, inclusive, lá no portal do IFAM, mas a educação patrimonial ela é, né, uma metodologia que foi desenvolvida para quê? Para trabalhar com o patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento. É uma metodologia que foi, vamos dizer assim, sistematizada por uma professora bem importante aí nesse campo, que é a professora Maria de Lourdes Parreira Horta, junto com mais duas profissionais, a Adriana Queiroz e Evelina Grunberg, né? E elas produziram um material que, apesar de ser relativamente antigo, ele é do final dos anos 80, chama-se Guia Básico de Educação Patrimonial. Mas, apesar dele ser um pouco antigo,
ele traz uma base fundamental para a gente pensar no trabalho interdisciplinar com o patrimônio cultural, né? E é a partir dele que várias outras produções vêm sendo repensadas enfim, a gente tem outras metodologias também, mas todas elas beberam da fonte, vamos dizer assim, da educação patrimonial, que assim ela foi trazida lá da Inglaterra, né? E foi adaptada, vamos dizer assim, para o contexto brasileiro. Mas, enfim, o fato é que ela traz muitos elementos interessantes aí para a gente pensar, principalmente em sala de aula, né? Em como algumas sugestões, né, para que os professores desenvolvam essa temática do patrimônio cultural, considerando a área do conhecimento que trabalha. Então, assim, é bem comum que a gente pense, falou em arqueologia ou patrimônio cultural, a gente pensa mais na área de história, de artes, e por aí vai. Agora, eu fui e resolvi, falei assim, só para quebrar um pouco isso, vou colocar aqui um trecho das reflexões do Guia Básico de Educação Patrimonial no campo da matemática, dá uma olhada. Olha que campo incrível de exploração, né? Olha o que ela coloca. Olha, se você fizer uma atividade, por exemplo, olhando o desenho dos edifícios, a confecção de mapas de plantas, fazer um exame detalhado de um objeto, isso tudo pode servir para a prática de habilidades matemáticas, tais como pesar, medir, calcular alturas, comprimentos, ângulos, áreas, volumes. A utilização de instrumentos de medição, como régua, fita métrica, fios de prumo, enfim, é mais uma habilidade desenvolvida para essas atividades. Aí ela continua: é possível utilizar medidas e métodos históricos para cálculos, por exemplo, pés, léguas, palmos, polegadas, e a gente fazer comparações com unidades de medidas que são correntes aqui na nossa sociedade. Outra coisa, olha, os edifícios eles podem ser excelentes para o estudo das formas e planos geométricos. A criação de padrões decorativos pode ser desenvolvida a partir de ladrilhos, tijolos, rendas de janela, vitrais e telhas. Fantástico isso também. As fachadas dos edifícios. Então, olha aí, dá para fazer, numa aula de matemática, fazer um trabalho de campo com os alunos, para eles identificarem aí nas fachadas dos edifícios a variedade de formas geométricas, né? Enfim, né? Enfim, aí eu coloquei esse trechinho só para dar um pouquinho de gosto para os professores de todas as áreas, né? Inclusive matemática, na área das ciências naturais, um elemento que eu não falei, importantíssimo, fundamental, por exemplo, as datações radiocarbônicas, né, que são fundamentais aí para a pesquisa arqueológica. Essas datações, elas, né, ali para aula de ciências, aula de química, é um prato bem cheio. E é um prato cheio também para a arqueologia, porque, no final das contas, quando foi desenvolvido aí esse método de datação por carbono 14, isso foi uma grande revolução aí no campo da arqueologia, porque, afinal de contas, uma das categorias principais que a gente utiliza, né, ao trabalhar com arqueologia, a ideia de tempo, né, de temporalidade, além da ideia de espaço também, né? Aqui eu mencionei do trabalho de campo, né? Olha que interessante, ela coloca no final, né? Os resultados dos levantamentos feitos nos trabalhos de campo podem ser analisados, comparados e apresentados, olha aí, na forma de gráficos e escalas em sala de aula. Então, o campo do patrimônio cultural é um vasto universo aí de exploração, no sentido positivo, claro, para a sala de aula. Então, assim, uma das coisas que eu acho bacana, que eu achei bem bacana também, é trazer, assim, nas bases nacionais comuns curriculares, né? A gente tem aí todas as áreas do conhecimento, enfim, e todas, eu garanto para vocês, todas elas estão contempladas ali aí quando a gente fala no campo aí do patrimônio cultural. Mencionei bem rapidamente a área
de matemática, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, em linguagens, bom, a gente trabalha com narrativas, né? Com construção textual, realização de entrevistas, então língua portuguesa aí tem um vasto campo aí para explorar. Na área das artes, olha que interessante, né? A gente trabalha observando características físicas de artefatos, de manifestações e materiais também, quais os elementos de artes que tem nessas manifestações. Vixe, é muita coisa. Na área de linguagens também, não, vamos para a área de ciências da natureza. Já mencionei de modo bem pincelado, né, a questão das datações, a questão da composição dos artefatos. Então, assim, para você produzir um material de cerâmica, por exemplo, são algumas técnicas aí que estão envolvidas, né? Que envolve alguns conhecimentos, misturas. Então, você entender essas composições também faz parte aí do campo, tanto da arqueologia quanto do patrimônio como um todo. Ensino religioso, olha aí, quando a gente acessa populações que têm outros conhecimentos, outras visões de mundo, né? Então, as práticas religiosas, vamos dizer assim, elas são absolutamente diferentes das nossas, vamos dizer assim. E elas traduzem um pouco mais da diversidade cultural que permeia aqui o nosso território. Na área do ensino médio, pessoal, enfim, além de todos esses elementos aqui que a gente já mencionou, eu destaco também a questão do campo profissional da arqueologia, enfim, né, que é um campo que tem crescido bastante nas últimas décadas, vamos dizer assim. E acho que quanto mais a gente estimular os jovens, não só a conhecerem esse universo da arqueologia, mas da profissionalização no campo do patrimônio cultural, acho que é um grande serviço que a gente faz também, porque quanto mais jovens interessados em promover o nosso patrimônio cultural, acho que mais a gente vai conseguir conviver num mundo mais afetivo, que valoriza as histórias, valoriza as diversidades e por aí vai. Então, eu gosto de destacar para o ensino médio sempre a questão da alta gama de formação profissionais que a gente pode ter aí considerando o campo do patrimônio cultural. Bom, e eu finalizo aqui, pessoal, convidando mais uma vez, olha aí, vocês para visitarem aí o site do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ali vocês vão encontrar inventários dos bens imateriais. Aqui, ó, por exemplo, tem a foto da capoeira, que é patrimônio cultural no âmbito federal, né? Enfim, vocês vão encontrar diversas manifestações. É um material muito rico para vocês trabalharem em sala de aula ali, vocês vão acessar os inventários, enfim. É um material muito bom, além dessas publicações no campo da educação patrimonial. A gente vai compartilhar com vocês algumas delas e vamos colocar o link certinho para vocês acessarem as outras publicações e explorarem, porque vale muito a pena. Bom, e aí, para algumas questões aí para reflexão, que é importante, o que vocês consideram como patrimônio cultural aí na região de vocês? Né? Podem ser bens materiais, imateriais. Você já trabalhou com essa temática do patrimônio cultural? Não trabalhou? Você conhecia essa metodologia da educação patrimonial? O que você achou? Então, assim, essas são apenas algumas das questões que a gente gostaria de colocar, mas principalmente deixar em aberto para que vocês tragam outras reflexões, perguntas também, que a gente vai responder com carinho, né? Então, acho que era mais ou menos isso. Vamos ver aqui. Era mais ou menos isso. Cris, mais uma vez, a gente agradece aqui o espaço. Não sei se a Estélia quer falar alguma coisa. Quero agradecer a excelente apresentação, né? A gente aprendeu muito. E te perguntar se
se o jeito de fazer o bolo de mandioca da minha avó pode ser um patrimônio? Poxa, aí sim, pode ser, inclusive, se a gente tivesse ao vivo, é sempre bom. Aliás, uma aula muito boa, assim, para a gente fazer aula sobre patrimônio cultural, falar para o pessoal trazer as receitas de casa, a gente faz um café cultural, né? Olha aí. Tá. Com certeza, acho que é esse universo bacana, né, da gente explorar, né, Estélia, Cris, da gente estimular os professores, estimular os alunos a valorizarem esses conhecimentos que estão em casa mesmo, e que às vezes a pessoa acha que é cotidiano, né, isso aqui é normal, pode ser normal para você, mas vai passar o tempo, às vezes as futuras gerações não conhecem essas receitas antigas, e às vezes é uma receita que é só da sua, que é típica da região da sua avó e que é diferente das receitas de outras regiões. Então, compartilhar esses conhecimentos e aguçar essas práticas, né, de valorização é um caminho sem volta e é isso aí. Obrigada. Isso mesmo, gente. Então, essa questão, né, que a Estélia trouxe, nós não somos e não estamos aqui por acaso, né? Nós temos uma história e é importante que a gente resgate, né, essa história com os nossos estudantes, né? Traga esse conhecimento, ajude-os, né, a se reconhecerem aí dentro desse processo que nós estamos, né, cultural que nós estamos. E em nome da Diretoria de Ensino de Taubaté, de todos os colegas PCNTs, eu agradeço imensamente a Tereza e a Estélia, né, por trazerem para nós essa apresentação tão importante e, com certeza, a partir de agora, os professores enxergarão, né, em seus componentes, identificarão aí em seus componentes esse tema tão relevante. Então, agradeço imensamente, viu, a vocês pela colaboração de hoje na nossa reunião. E agora fica, né, com a questão, os professores agora terão um momento de desdobramento em suas escolas e farão, né, essa reflexão. Nós estaremos encaminhando para as escolas também um formulário para que eles respondam, encaminhem para nós. Perfeito, Cris. Muito obrigada. E, precisando de qualquer coisa, sugestões de materiais, enfim, nós estamos bem à disposição. Estamos curiosos aí para ouvir as reflexões dos professores também. Sim, e os professores também que quiserem, né, o contato da Tereza e da Estélia, nós temos aqui, poderemos repassar, tá bom? Perfeito. Obrigada. Meninas, muito obrigada. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.